Ricardo Lewandowski, eu falei ontem Henrique, porque é Henrique Ricardo Lewandowski. Henrique sem H. Sem H, é. Ricardo Lewandowski, que toma posse como ministro da Justiça no mês que vem, convidou formalmente o delegado Andrei Rodrigues para permanecer à frente da direção da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Segundo informações do site G1, o convite foi feito após a primeira reunião de transição que ocorreu ontem no Ministério da Justiça. Andrei Rodrigues é considerado o nome de consenso entre a atual gestão e a nova equipe que está sendo formada, sendo que ele liderou a corporação nas investigações envolvendo os atos de 8 de janeiro e a crise nos territórios indígenas. Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, na mesma sequência, anunciou que a operação da garantia da lei e da ordem, que está em vigor desde novembro em portos e aeroportos do Rio e São Paulo, poderá ser prorrogada por mais 6 meses até o final do ano. Na entrevista à Globo News, Dino disse também que a GLO pode ser estendida para portos e aeroportos de alguns estados do Nordeste e que essa decisão ficará a cargo de Ricardo Lewandowski, futuro comandante da pasta. Bom, vamos começar aqui com o nosso grande advogado eleitoral, doutor Cristiano Vilela. O Lewandowski foi seu professor, Vilela? Foi meu professor. Foi meu também. Pouco mais de 25 anos atrás. Foi meu professor há 92, 2002, há pouco mais de 40 anos atrás. Era 1982, na Faculdade de Direito do Velho Largo São Francisco. O professor Lewandowski, professor de Teoria Geral do Estado. Teoria Geral, parabéns. O Ricardo teve aula com ele também? Não tive. Teoria Geral do Estado, um excelente professor, assistente do Dalmo de Abreu Dallari. Está assumindo agora o Ministério da Justiça. Desejamos a ele boa sorte. E ele já escolheu como secretário nacional da Segurança Pública o atual procurador-geral, chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, que está fazendo um grande trabalho à frente da instituição, conseguindo, nesses 2 mandatos, devolver um protagonismo que o MP havia perdido. Então, eu queria ouvir a sua opinião, meu querido Cristiano Vilela. O que você acha que vai mudar? Você acha que pode ser um enfoque mais técnico, menos ideológico? Como é que vai ser o embate com as organizações criminosas? Olha, Capês, eu vejo esse posicionamento do novo ministro da Justiça, chegando agora, né, no Ministério, vai assumir na próxima semana, Lewandowski, ele vem com uma tarefa que é uma tarefa das mais difíceis que nós temos hoje no país, que é a tarefa de lutar contra o crime organizado. Lewandowski, ele é uma pessoa de fino trato, uma pessoa que se relaciona muito bem com os diversos segmentos da sociedade, não tem uma marca tão evidenciada de petismo ou de qualquer outro círculo político, é um técnico, é um professor, é um jurista, e ele vem com o papel de, na sua atuação, dar essa marca ao Ministério da Justiça, mas também, especialmente, de tratar do tema da segurança pública, que é realmente um dos principais males que o Brasil tem hoje. Hoje o Brasil vive uma crise gravíssima de segurança pública e o que nós vemos nos últimos tempos, especialmente nesses 13 meses de governo Lula, é uma falta de um viés claro de uma política efetiva de segurança pública. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado foi lançada uma política de segurança nacional com um valor pífio de 700 milhões de reais, um valor muito menor, mas muito menor do que se gasta com emendas parlamentares no Brasil, por exemplo. Isso não se relaciona, isso não cabe, isso não ajusta o problema grave que a gente tem de segurança pública no Brasil. Nós temos um combate à segurança que é feito especialmente nos estados, cada estado desenvolvendo a sua política, cada estado tentando definir o que é melhor, fazendo os seus gastos, a sua execução das suas políticas públicas, e um crime que cada vez é mais organizado, um crime que tem atuação nacional, um crime que tem inclusive ramificações internacionais. Então, o que eu percebo é que o novo ministro da Justiça, o novo secretário de Segurança Pública e os demais componentes dessa nova equipe têm a função
de focar justamente na construção dessa nova política, fazendo com que o governo federal ele tenha um papel de capitão do time, ele tenha um papel de organizar os esforços, seja os esforços do governo federal, seja os esforços dos governos estaduais, para que o Brasil como um todo, para que o Estado brasileiro possa combater de frente o crime organizado. Senão, o risco que nós temos é de ver no Brasil as cenas lamentáveis que nós vimos recentemente no Equador, por exemplo, onde o crime organizado conseguiu já ocupar efetivamente os postos-chave do Estado Nacional. Rafael Macris, qual a sua avaliação? Tem um ex-promotor, um procurador, ele ainda está na ativa, né? Não se aposentou, mas deve se aposentar para assumir o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós temos aqui experiência no combate ao crime organizado, mas a verdade é que as organizações criminosas não param de crescer no Brasil, independentemente de governo, hein? Seja de direita, seja de esquerda, essa é uma unanimidade. A única coisa que está bem organizada no Brasil é o crime. Se você sobe num morro do Rio de Janeiro para ir numa danceteria, num bar, qualquer que seja, você tem que ir no mototáxi do tráfico de drogas. Obviamente, eu não sou louco de ir, mas tem turistas que vão, muitos, e dizem que é muito seguro, aliás, e mandam vídeos. E o mototáxi passa do lado do pessoal, dos traficantes com metralhadora, fuzil. E aqui, tudo bem, aqui o nosso negócio é só vender droga, não vamos roubar ninguém. Então, eu pergunto o seguinte, o Brasil está perdendo completamente o espaço para um Estado paralelo comandado pelo crime organizado. E com a experiência que eu tenho, não vai se mudar nada em 2, 3 anos. Isso é um trabalho de longo prazo para 2, 3 gerações. O Capês, só antes do Rafa falar, Ricardo, só por favor, complementar claro, essa fala que você falou, é bem importante. É vendido no Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de receber essa proposta, o que você falou é no Morro do Vidigal, no Bar Laje. Então atenção, isso mesmo, exatamente. Morro do Vidigal. Bar Laje. É vendido nos hotéis do Rio de Janeiro como um passeio turístico. É vendido. Você está num hotel aí em Copa, ou na Barra da Tijuca e tal, te oferecem esse passeio. Ou na praia. Se você estiver na praia, vem alguém ali com uma tabela de questões ali e apresenta para você. Se você quiser fazer um passeio no Vidigal, para ir no Bar Laje, é conhecido, inclusive na internet, e você passeia vendo os traficantes com fuzil na mão. Um negócio inacreditável que acontece no Brasil. Desculpa, Rafa, pode ir. Não, isso é uma prova cabal que essas regiões, assim como outras aqui no Brasil, a gente já vive um narco-estado. O que é o narco-estado? É um estado comandado pelo tráfico de drogas. É um estado comandado pela criminalidade. Você acha que lá nessas regiões o Estado brasileiro tem algum poder de mandar alguma coisa? Você acha que nessas regiões as pessoas obedecem à legislação do Brasil, à legislação estadual do Rio de Janeiro, à legislação municipal da cidade? Não. Eles obedecem às leis do tráfico, eles obedecem às leis dos traficantes. E assim como nessa região do Rio de Janeiro, em algumas regiões da Bahia, a gente também está passando por isso, e cada vez mais isso vem se tornando comum. O Brasil e o governo federal tem que colocar um basta nisso. Há de se pensar até em uma intervenção federal nesses locais. Por que a gente não está vendo a atuação da Força Nacional, do Exército, com vigor, como deve ser feito nesses lugares, antes que eles se entranhem em outros? Se a gente não corta o mal pela raiz, se a gente não vai para cima também das nossas fronteiras, de onde entram as drogas aqui no Brasil, nós vamos ter o tráfico de drogas cada vez mais poderoso. Os traficantes hoje, eles estão no judiciário. Os traficantes hoje, eles estão na política. Os traficantes hoje, infelizmente, até no Rio de Janeiro, eles estão envolvidos na polícia. Nós estamos com o crime organizado, como o Capês colocou, muito bem organizado em todos os setores da sociedade. Nós não podemos mais que o governo federal chegue a ponto de colocar apenas 700 milhões de reais em um Programa Nacional de Segurança Pública. Esse valor tem que ser muito maior do que isso. Nós tivemos recentemente a liberação de praticamente 16 bilhões de reais em Lei Rouanet. Frente a 700 milhões de reais de segurança pública e a gente vive o maior caos. Como é que é a comparação? Como é que é? 16 bilhões de reais para projetos de Lei Rouanet. E quanto para segurança? 700 milhões de reais, Capês. Onde já se viu? Parece que a gente vive aqui na Suíça. Milagre não dá para fazer, né? A gente vive na Suécia, em um país que a segurança é totalmente controlada. Isso a gente não sabe que não é. O pai de família, a mãe de família tem medo de levar o seu filho na escola, 3, 4 quarteirões, com medo de ser abordado por um criminoso.
Isso precisa mudar. A gente espera que o Lewandowski, à frente do Ministério, ele tome para si essa responsabilidade, bata de frente com o crime organizado, estrangule os caminhos financeiros em que fazem com que o dinheiro chegue e potencialize esses criminosos e a gente, nos próximos anos, possa viver um país um pouco mais tranquilo. Agora, o Ricardo Rosso, queria só fazer uma colocação para você. Vamos entender o seguinte, a função do secretário nacional de Segurança Pública. Segurança Pública, constitucionalmente, é tarefa que incumbe aos estados. Então, a cada estado deve, dentro das suas atribuições, promover o policiamento ostensivo para da Polícia Militar, brigadas, ou da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. O secretário nacional de Segurança Pública comanda, junto com o ministro da Justiça, a Polícia Federal, que são os crimes praticados, os crimes de tráfico internacional, crimes de contrabando, crimes contra interesses da União. Agora, a função principal, acho que teria que ser unir uma doutrina entre as polícias dos estados uniforme de combate às organizações, principalmente de narcotráfico. Se não tiver uma prioridade, e também tráfico de armas que entram aqui pelo país. Se não tiver essa finalidade, esse intuito, você não vai ter nenhum resultado. Não podemos imaginar que da Secretaria Nacional de Segurança vai se comandar um combate a toda a criminalidade. Ele tem que fazer um gerenciamento local. Agora, você está falando do gabinete da lei e da ordem, intensificando vigilância de portos e aeroportos. A primeira coisa que tem que fazer é, por exemplo, no Porto de Santos, o tráfico de drogas, o tráfico de mercadorias que rola solto. De todas as maneiras, é o nanotraficante, o pequeno traficante, o médio traficante, o grande traficante. A droga embarca no navio já um pouquinho afastado do porto, é embarcada nos containers. Agora, se não for feito nada, a droga vai continuar circulando. Entra pela Bolívia, entra pelo Peru, vem pelo Mato Grosso do Sul, vem pelo Mato Grosso, chega até o estado de São Paulo, vai até as favelas do Guarujá, de lá vai para Santos e de lá é embarcado. Então, é preciso ter um plano de atuação e eu acho que tem que ser menos midiático, menos papo, e ações silenciosas, sigilosas, com foco contra um alvo que o Brasil abandonou há muito tempo, que é o crime organizado. Priorizaram os alvos políticos, que é menos perigoso, dá mais mídia. E onde é mais perigoso e que realmente apavora a sociedade, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de seres humanos, infelizmente não houve prioridade. Capês, nós já dissemos aqui muitas vezes que é inconteste a capacidade técnica do ministro Lewandowski e agora o convite feito ao Dr. Sarrubo, também uma pessoa aprovada por várias frentes. O X da questão é: a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem que ter uma política de tolerância zero com o crime organizado, com as facções criminosas que nós temos nacionalmente e transnacionalmente no Brasil, com a entrada de drogas e com a entrada de armas no Brasil. Se fizer isso, vai contribuir muito com a segurança pública e todos os estados. Estados como o Rio de Janeiro, eu concordo com o Rafa, a gente não sabe mais dizer se não é um narco-estado, onde o narcotráfico já domina todas as frentes. Então, realmente, é muito importante o papel da Secretaria, do Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate, no auxílio aos estados e no combate à entrada de drogas, à entrada de... O Brasil não é um grande produtor de drogas. Não é. Então, isso entra em algum lugar, seja nos portos, aeroportos, nas fronteiras que a gente tem na região amazônica, enfim. Mas se o Ministério da Justiça e Segurança Pública não tiver uma política séria de tolerância zero, não vai acontecer nada. Vai ser só mais mídia. Uma coisa que me causou só uma pequena apreensão aqui no coração, na fala do ministro Lewandowski, vou dar continuidade nas ações do ministro Flávio Dino. Aí já deu uma jogada de água fria na galera. Porque o ministro Flávio Dino deixou um pouco a desejar ao longo desse ano aí, fez bastante mídia, virou o Hulk aí nas mídias sociais, combateu muito. E teve muita coisa que a gente não concordou. Então eu queria que o ministro Lewandowski fosse além disso. Tolerância zero, ministro, com o crime organizado no Brasil. Guilherme Mendes. Eu estou muito animado com a escolha do ministro Lewandowski, porque, como o Ricardo bem colocou, a capacidade técnica, a capacidade principalmente política de articulação do ministro é algo invejável e ele agora se cerca de bons nomes, não é? Ninguém faz sucesso sozinho.
sobretudo com o convite e o aceite do promotor Sarrubo. Agora, vocês estavam falando aqui de Bahia, Rio de Janeiro, e citando exemplos. Eu vou contar um caso, Capês, muito curto, ontem à noite. Opa. Uma moça fazendo trabalho na minha casa, 8 horas da noite, foi pegar um desses carros de aplicativo para ir para Paraisópolis, aqui, zona sul de São Paulo. E ela não conseguia carro, a hora que ela colocava o endereço, não aparecia nenhum carro de aplicativo. Eu achei estranho, saindo aqui das Perdizes para ir para lá, perguntei a ela, o que a senhora está acontecendo? Ela me falou, não, sabe o que acontece? Aonde eu moro, carro de aplicativo não entra. Como assim não entra? Não, eles não aceitam a corrida porque é muito perigoso. E se ele não negociar com o controla, essa é uma expressão que eu nem sabia, mas o que é controla? Controla é a pessoa que permite ou não que determinado carro passe na rua onde eu moro. É quem faz a segurança do local, que é o traficante. E aí eu disse a ela, falei, não, mas não tem problema, então se a senhora não conseguir, eu levo a senhora até lá. Ela falou, de jeito nenhum, seu carro não entra. Então, nós estamos falando da cidade de São Paulo, nós não estamos falando do interior da Bahia, nem de não morro do Rio de Janeiro. A questão da criminalidade está em todos os estados, em praticamente todos os municípios do Brasil. Nós temos que talvez tirar um pouco desse estigma. O controle do tráfico é óbvio, mais latente e mais visível em algumas regiões do país, mas a insegurança é geral. Então, eu aposto e fiquei muito feliz com a fala do ministro Lewandowski de que o foco do Ministério, a partir de agora, na sua gestão, vai ser o combate às facções. Acho que esse caminho é o melhor caminho. A criminalidade que rouba celular, o cara de moto, batedor criminalidade de rasteira. Rasteira, eu acho que as polícias estaduais, embora também talvez escolham caminhos errados para combater, mas de uma certa maneira estão tentando enxugar esse gelo. Agora, crime organizado. O crime organizado, aí realmente, como você bem falou, não adianta querer tratar estadualmente. Bom,